Olá, tudo bem? Antes de começar a aula, queria contar uma coisa para vocês. Estou testando novas tecnologias. Estou gravando essa aula tentando um chroma key. Vamos ver no que dá, se vai ficar bacana, mas a gente precisa evoluir, mudar, né? Eu faço tudo sozinha, tenho que aprender tudo do zero. Então, se não ficasse o máximo perfeito, vocês dão aquele descontinho pra mim, tá bom? Mas eu acho bacana, um desafio, gosto de aprender, gosto de mudar. Bom, a gente, enfim, né, terminou o Cinquecento. O Cinquecento é uma parte muito importante do Renascimento, é o auge, né, o ponto alto do Renascimento, mas a gente tem que entender que o Renascimento ele não ficou só na Itália. Ele é italiano, ele começa na Itália, mas ele se expande pelo mundo. Só que o momento que ele passa para as outras partes do mundo é um pouco atrasado. Primeiro na Itália, aí demora um pouco chegar nas outras partes. Eu optei falar do Renascimento flamengo, já falo para vocês, explico direitinho, e do Renascimento alemão. Porque eu acho que essas não são só essas regiões, né, que tiveram um renascimento também além do genuíno, que é o italiano. Mas eu acho essas duas regiões muito importantes de serem ditas, porque a gente vai precisar de falar muito de Alemanha, de Holanda, aí pela frente arte moderna, contemporânea. Então é muito legal vocês entenderem desde o início o que rolou lá, né? Qual que é a origem, quais são as características já genuínas daquele povo, tá? Então hoje a gente vai falar de Renascimento flamenco. Ah, outra coisa que eu tô esquecendo de dizer, é assim, ó, 300, 400, 500, não é? 1300, 1400, 1500. 1300, a coisa só acontece na Itália, século XIV, começa lá. No século XV, 1400, a Itália já tá bombando, Botticelli, Piero della Francesca e tal, e aí começa a coisa espalhar e chegar nos outros países. Então na Flandres, começa lá no século XV, 1400 e alguma coisa, tá? E só pela pintura, a mudança começa pela pintura. Arquitetura e escultura continuam góticas. Na Alemanha é a mesma coisa, mas na Alemanha ainda é um pouco mais atrasado que na Flandres. Mas a gente vai ver isso, só para vocês terem uma noção de período que eu acho importante, tá? Então nós vamos estar falando do século XV, ok? Que negócio é esse de Flamengo? Flamengo, o time lá do Rio de Janeiro? Flamenco? Castanholas? Não! Flamengo é relativo a uma região da Europa, do norte da Europa, chamada Flandres, tá? Então, Flamengo, a arte flamenga é a arte da Flandres, dessa região. Dessa região fazia parte o norte da França e boa parte do que a gente tem hoje, que é Bélgica, tá? Mapinha tá aí para não deixar a gente confundir. Então, nessa primeira parte da arte flamenga, a gente vai ter como representante, assim, talvez mais famoso, mais importante, um artista que, inclusive, a identidade é incerta. Ele foi chamado de Mestre de Flemale. E depois de muitos estudos, o que é mais aceito hoje é que ele tenha sido um artista chamado Robert Campin. Dele, a gente vai falar do retábulo de Mérode, tá? Ele foi chamado retábulo de Mérode. Na verdade, ele não é nem assinado, é atribuído ao tal do Mestre de Flemale, que hoje a gente fala Robert Campin, e ele foi chamado retábulo de Mérode porque ele pertenceu no século XIX a uma família Mérode, então ficou o retábulo daquela família, né, da família Mérode, retábulo Mérode. Mas ele também é muito conhecido como o tríptico da Anunciação. Vocês lembram o que é tríptico, né? Aqueles painéis subdivididos, né? O tríptico vai ser um painel de 3 folhas, a central e 2 laterais, tá? O retábulo de Mérode foi feito entre 1425 e 1428 e foi pintado a óleo. Vale lembrar que a tinta a óleo, ela foi usada inicialmente, né? A gente já sabe que ela não foi descoberta
lá, mas é atribuído, né? Na verdade, no final das contas, a gente atribui aos irmãos Van Eyck a descoberta da tinta a óleo. Ela já existia, mas eles descobriram um jeito mais legal de usar ela e o negócio começou a pegar fogo, foi lá, na Flandres. Então a gente pensa assim, então foi lá que eles começaram e isso vai ser muito importante para eles. Já falei que a tinta a óleo dá muito mais possibilidade de passagem de tom, de nuances, né, e portanto de volume, etc, etc. Esse retábulo, gente, ele é relativamente pequeno. No painel central ele tem 64 por 63 centímetros e nos dois laterais ele tem 65 por 27 centímetros, né? Então não é um retábulo enorme, ok? Bem, vamos falar então do retábulo de Mérode. Uma coisa muito bacana é a sensação que a gente tem de estar vendo através da superfície do painel. É como se você estivesse ali entrando naquele espaço, né? É importantíssima a qualidade do espaço, né? De retratar um espaço real que eles vão conseguir. A gente vai falar disso. Bom, comparando com o último momento, que era o gótico, porque em alguns livros, gente, o Renascimento Flamengo, no século XV, ou seja, relativo a 1400, ele é chamado de gótico final. Eu não gosto dessa denominação, não acho que é gótico final, não. Eu acho que eles já estão bem renascentistas, é óbvio que tem um ranço, né? Porque ninguém dorme gótico e acorda renascentista. Então, é uma passagem, né, que eles estão fazendo, mas tem muita coisa renascentista, a começar do espaço. O espaço real é uma conquista da realidade, né? Porque a pintura, ela é 2D, ela não tem profundidade, ela não tem o volume, isso é simulado. Então essa conquista é muito conquista da realidade, que tem muito a ver com o Renascimento. Antes, no gótico, a gente tinha assim, uma aura de conto de fadas, onde a escala e a relação das coisas podia ser alterada à vontade. Era um mundo onde o real e a imaginação se misturavam. Aqui, Robert Campin resolveu contar a verdade, toda a verdade e só a verdade. A gente vai perceber que ele tem uma determinação quase obsessiva, assim, de retratar tudo nos seus mínimos detalhes, forma e tamanho próprios, cor, textura. Na iluminação é muito bacana porque ele consegue conjugar uma luz difusa, com sombras suaves e delicadas gradações de brilho, e ao mesmo tempo uma luz direta que vem ali daquelas janelas redondas, e que causa uma sombra dupla que a gente vai ver na parte superior do quadro, na vela e naquela vasilha de latão pendurada. E se a gente for pensar no tema, o tema é Anunciação, né? Quando o anjo Gabriel vem falar para a Virgem Maria que ela seria mãe nada mais, nada menos do que de Jesus. Então é muito louco porque é a primeira... Eu tomo muito cuidado com essa primeira, já falei, mas é a primeira vez que a cena, né, o tema da Virgem é colocado num ambiente doméstico. Tão doméstico que ele é totalmente mobiliado, né, totalmente caracterizado como um interior doméstico. E também é a primeira vez que São José, o humilde carpinteiro, foi homenageado. Quando a gente olha esse painel, a gente vê 3 folhas, né? E num lado a gente vê 2 doadores ajoelhados em oração. Por que eu falo que são doadores? Eles já pesquisaram demais, primeiro a autoria, né? Porque ele não é nem datado nem assinado. E concluíram que a opção, né? A hipótese mais aceita seria o Robert Campin. E outra coisa que, como ele é pequeno, ele tende a ser de uma pessoa comum rica, né? Um burguês rico que encomendou. Provavelmente essa encomenda foi feita por esses doadores porque o retábulo não era para ficar nos altares das igrejas. Esse, como é um retábulo pequeno, cogita-se que eles tenham comprado para tipo ter
né, num altar particular da casa deles, um lugar de oração, né? E aí eles fizeram muitas pesquisas e tal, e acham que os doadores, que o doador era um comerciante, X, Y, Z, mas não vem ao caso. Vamos analisar a obra, que a gente está muito mais interessado nisso, né? Então a gente vê os dois doadores ajoelhados e uma porta aberta, que ele faz dar a impressão pra gente que eles estão ali participando, observando o acontecimento da anunciação. Lá atrás deles tem uma pessoa na porta que provavelmente é um empregado dos dois, tá? E aí essa porta abre para a anunciação. E no final a gente tem o São José Carpinteiro, que pela primeira vez, marido de Maria, né, deram uma colher de chá para ele, porque ele nunca é representado. A anunciação sempre é o anjo falando com a Virgem Maria. São José fica lá para escanteio, tá? Mas vamos analisar cada coisinha desse quadro. Bom, o mais legal, mas sem dúvida nenhuma, da arte flamenga para mim, é uma questão que eles estabelecem, uma técnica que eles estabelecem chamada simbolismo dissimulado. Vou explicar o que é isso. Ele aqui está retratando uma cena super sagrada, super importante, num lugar absolutamente corriqueiro, que é o interior de uma residência, ali na sala de uma casa. E ele não põe halo, quer dizer, ele não põe nada sagrado, e além de não colocar nada sagrado, ele ainda coloca dentro de uma casa. É certo que no Renascimento italiano, a gente já vê, né, os anjos, lembram lá no batismo, os anjos batendo papo, e aí, beleza, beleza, tudo bem, né? Já traz uma coisa do céu para a terra, trazem os fatos sagrados para a terra, para acontecer aqui. Só que aqui, ele além de trazer para o normal, ele traz para o corriqueiro, para o vulgar. E aí, como é que eles conseguiriam fazer, não deixar com que a anunciação se tornasse um acontecimento vulgar, corriqueiro, sabe como? Usando de simbolismo. Eles simplesmente, nos mínimos detalhes, colocam símbolos que vão dar um valor sagrado, que vão dar um valor mais importante para essa cena. E apesar de ser num interior corriqueiro, de ser numa casa comum, ali numa sala, num quarto, tá? Então essa para mim é a característica principal da arte flamenga. Isso vai ser, gente, porque o simbolismo já é uma coisa gótica, né? Lembram que o período gótico, ele é todo esquematizado, você não quer o real. Por quê? Porque você está falando de coisas do céu e não da terra. Então o gótico, esse é um ranço gótico, de ser mais simbólico, de não ser realista. Aí vem o Renascimento, né, com o valor do racional e, portanto, do real, do material, e não o espiritual. Então, a gente vê o real, o natural, na casa, na descrição, na luz, na tentativa. A perspectiva ainda não é ideal, mas na tentativa do real, do espaço, da profundidade. Mas ele discretamente, dissimulado, disfarçado, coloca ali o sagrado. Ok? Legal? À esquerda, a gente tem roseira, violetas e malmequer. E no painel central, a gente tem os lírios. Essas flores são todas símbolos da Virgem. As rosas exprimem sua caridade, as violetas, sua humanidade, e os lírios, sua castidade. Então ali, né, tá sendo dito disfarçadamente que a Virgem é humana, casta e caridosa, né, e pura, né, a pureza da Virgem. A vasilha de latão e a toalha pendurada, elas são objetos domésticos, mas elas também fazem referência à Virgem. Vaso puríssimo, fonte de água viva. Em cima da mesa, a gente vê uma vela recém-apagada. Por que teria uma vela acesa durante o dia? E se teria, quem a apagou? Teria
a divina irradiação da luz do Senhor dominado a luz material, a luz da vela? Ou será que a própria chama da vela acesa representava a luz divina que teria sido apagada para representar que Deus se tornara homem e que em Cristo o Verbo se fez carne? Legal, né? Adoro! E aí a gente vê que aquela tradição simbólica do gótico, ela veio, mas ela foi mesclada ao real, até o real corriqueiro, vulgar, do dia a dia, cotidiano, mas o símbolo muito enriquecido, né? Ele enriqueceu essa forma simbólica. E eu acho bacana que é uma atitude do artista de muito respeito pelo universo físico como espelho das verdades divinas. Tchau, gente. Próxima aula, mais Renascimento Flamengo, tá? Vocês estão gostando? Nossa, eu adoro falar disso. Tem a ver comigo, não sei por que não, mas eu gosto. Então, conto com vocês. E ó, curtindo e sempre me divulgando, por favor, tá? Obrigada, adorei. Vocês também?